A página Eldorado em Foco realizou uma série de entrevistas com os partidos políticos da Estância Turística de Eldorado. Todos os partidos foram convidados, 6 deles aceitaram dar esta entrevista, ao qual, nos próximos minutos, você acompanhará uma série de perguntas realizadas por nossa página. 5 perguntas destinadas a todos os partidos e uma específica a cada um. Todos eles concordaram com o uso da imagem e foram informados a respeito do que aquilo dito nas entrevistas é de inteira responsabilidade do partido. Acompanhe agora as entrevistas. Primeiro eu quero saudar esse time aí da imprensa, que é uma honra recebê-los aqui na minha casa. Mas falando da administração, eu vejo que a administração, o grupo administrativo, na verdade, está passando por uma série de dificuldades, uma crise financeira, administrativa, talvez até uma falta de comprometimento das pessoas que trabalham no Paço Municipal e no município todo. Sim, nosso partido tem maior interesse de lançar candidato e é lógico que nós vamos somar, fazer coligações, as alianças, né? E o candidato mesmo, né, será concretizado após as convenções no ano que vem. Olha, na verdade, os deputados têm uma influência muito grande quando eles têm vontade de ajudar o município. No nosso caso, que tivemos na administração, e conseguimos muitas emendas para o município. Não só emendas, porque o deputado não trabalha só com emendas. Existem os programas de governo que, se você não tem um deputado para ajudar a buscar aqueles recursos, você não consegue. Vou dar um exemplo. Você tem um programa de governo de construção de creche, por exemplo. Se você não tem um deputado que vai lá para brigar, para lutar, para conseguir aquela creche, você não consegue, porque geralmente o governo lança 1/3, digamos assim, das obras para 500 e tantos municípios, 640 municípios que seja, e oferece 150 creches. Então você precisa de ter um deputado para brigar por aquele recurso que não é de emenda. Agora, na questão de emendas, nós temos assim uma série de emendas que conseguimos aqui para Eldorado e está para quem quiser fiscalizar. Começando, por exemplo, lá pela Barra do Braço, né, a construção da rodoviária, a construção do centro comunitário, 2 emendas parlamentares para a rua lá de Itapiúna, da rua do Jardim Jaguari, da Vila Jaguari, em Itapiúna. Aí indo ainda para a zona rural, lá para o Vergueiro, iluminação do bairro com emenda parlamentar, asfalto do bairro Vergueiro com emenda parlamentar, iluminação do campo, emenda parlamentar, várias ruas da cidade, começando pela SECAP, né, que foi a primeira emenda de obras que tivemos nesse período de 4 anos, emenda parlamentar. O cemitério de Eldorado, que está lá parado hoje, né, mas está lá com o velório, cemitério, emenda parlamentar. Então foram inúmeras emendas parlamentares e inúmeros projetos que os deputados ajudaram na busca desses recursos para o município. Nessa atual gestão, ficou pendente algumas emendas parlamentares e recursos fora de emenda também. Por exemplo, a construção da creche Vila Nova Esperança. Isso aí são projetos que o deputado conseguiu. A construção aqui do PIT para artesanato, emenda parlamentar. O asfalto
das ruas aqui da Vila Incomager, emenda parlamentar também, né? E ficou mais algumas obras pendentes que eu não tenho registrado aqui, mas é o caso da Funasa, que ficou 2 milhões e 900, a maior verba, né, que ficou em andamento e infelizmente nossa administração perdeu. Aqui na entrada do município, para revitalização da entrada da cidade, recurso perdido também. E mais recurso perdido que foi do próprio Haddad na construção da rodoviária, por exemplo. Então, ficaram vários projetos em andamento, mas acredito que a administração atual não colocou pessoas certas no lugar certo para dar continuidade nos projetos, para alimentar os programas, para que esses recursos realmente viessem para o município. Não. Contra a terceirização não, porque está na lei, né? Então você pode terceirizar. No nosso caso, quando terceirizamos a saúde, foi assim um caso de vida ou morte. Infelizmente, o prefeito Eloy, na época, em 2006, perdeu o título de regularidade da Santa Casa, o título de filantropia. E nenhuma entidade jurídica ela pode fazer convênio com órgãos públicos, ela estando inadimplente. E a partir do momento que a Santa Casa perdeu o seu título de filantropia, é porque ela já estava inadimplente. De lá para cá, começou uma série de processos, né? Tanto apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Ministério da Saúde, Ministério Público, enfim. Mas como o prédio da Santa Casa era o local adequado para atender o público, então o Eloy deu continuidade, pedindo prazo para resolver a situação, saiu da prefeitura, ficou a dona Beth, nós entramos pedindo prazo também para que a prefeitura continuasse repassando o recurso para a entidade Santa Casa, por irregular que estivesse. E por isso, todos nós fomos punidos, porque nós sabíamos que nós estávamos trabalhando contra a lei, porque a entidade estava inadimplente. Até que esses órgãos legais, eles deram um basta para a prefeitura. A partir do mês que vem, por exemplo, vocês parem de repassar recursos ou corta-se os recursos do município, no caso, fundo de participação, arrecadação do ICM, e foi quando nós, de imediato, terceirizamos a saúde, aproveitando os mesmos funcionários. Trabalhamos com eles por um período, nós abrimos um processo seletivo, para posteriormente dar continuidade numa abertura de um concurso. Por que o processo seletivo? Porque nós continuaríamos usando as pessoas que já estavam capacitadas e habilitadas para trabalhar aqui dentro do município. E a maioria deles ficaram nesse processo. Porém, esse processo foi no fim de 2012. Em 2013, outro prefeito assumiu. E nem olhou para aquele processo administrativo. É lógico que nós iríamos continuar com a parte terceirizada, porque dentro da legislação, a prefeitura não pode ultrapassar 54% dos seus recursos com folha de pagamento. Aliás, o Tribunal de Contas, quando o município atinge 51,3%, ele já faz alerta para parar, para não ultrapassar, para não chegar no 53%, para não entrar no crime de responsabilidade fiscal. Então, sem sombra de dúvida, que a terceirização ela é necessária na área da saúde, até porque tem mais um problema legal. A lei diz que nenhum funcionário pode receber um salário maior que o prefeito. E no caso dos médicos, ele trabalhando 40 horas semanais, o salário dele ultrapassa
o salário do prefeito. Então já é contra a lei. Então a terceirização é necessária, não só para a saúde, mas um serviço de estrada, um serviço de limpeza pública, que a gente vê nos municípios aí, caminhões e caminhões de lixo, limpeza pública sendo terceirizada. Isso aí facilita na questão do percentual da folha de pagamento e trata-se de uma legislação vigente que a prefeitura pode trabalhar com ela. Olha, eu gostaria muito que a próxima gestão fosse um pouco melhor da primeira administração, por exemplo, que nós tivemos de 93 a 96. Uma administração democrática, uma administração em parceria, começando pelo legislativo, com as associações, com as entidades, criando comissões de bairros, né, para que cada bairro tenha seu representante, que nós trabalhamos muito com essas parcerias. E acima de tudo, o comprometimento dos funcionários com o trabalho. Porque nada adianta de você fazer grandes parcerias e não trabalhar com pessoas qualificadas, com pessoas comprometidas, que trabalhem com amor, com dedicação, com garra, para conseguir êxito na administração. Então eu acho que esse é o elemento fundamental. A segunda parte, eu acho que você precisa capacitar alguns técnicos para fazer projeto. O governo do estado, o governo federal tem muitos recursos, muitos. Agora você precisa ter alguém para estar montando esses projetos, alimentando esses projetos, porque o que manda é alimentar os projetos. Não adianta você fazer projeto e mandar e chega lá faltando uma certidão, faltando alguma complementação técnica, que esse projeto fica na gaveta. E você precisa ter alguém que conheça os caminhos em São Paulo e Brasília, nos órgãos governamentais. Você tendo isso aí, o técnico e alguém que saiba conversar e acompanhar esses projetos, sem sombra de dúvida, o município ele vai de vento em popa. Eu vou dar só um exemplo que nós aqui em Eldorado, nesse último mandato de 2008 a 2012, foi considerado o município que mais pleiteou recurso, tanto no estado de São Paulo quanto no governo federal. Isso porque nós não tínhamos os técnicos suficientes para elaborar todos os projetos. E com mais um agravante, Eldorado ficou na história pela primeira vez num mandato com 3 calamidades públicas num mandato só. Então tudo que você fazia, de repente vinha enchente e desfazia, né? Então eu quero que Deus nos abençoe no próximo ano, que o nosso grupo, o nosso partido possa montar um time com todos os segmentos da sociedade que realmente queiram abraçar o nosso município para tirar do fundo do poço e fazer com que nós possamos reconstruir o nosso município que está num caos. Olha, na verdade a gente fala muito no partido, né, mas eu não costumo levar tudo para o partido, porque você sozinho você não consegue nada. Nós somos um grupo, o partido nosso chama-se Eldorado. Nós fizemos, como eu disse, inúmeros projetos, né, e fomos assim contemplados com o maior número de obras na região do Vale do Ribeira, com conquista de recursos tanto do governo estadual quanto do governo federal. E temos assim uma série de obras inacabadas, até porque nós fizemos um projeto que não foi para 4 anos, nós fizemos um projeto para 8 anos, para 10 anos, ou mais até.
né? E que em 4 anos você não consegue, como eu disse, com tantas intempéries da natureza que tivemos, com 3 calamidades públicas que marcou na história de Eldorado, então nós tivemos muitos imprevistos que nós não estávamos aguardando e não contava com isso. Mas mesmo assim, nós vamos falar, por exemplo, das obras inacabadas. Nós deixamos 42 casas praticamente prontas, lá no bairro Galvão. Iniciamos aproximadamente 80 banheiros na zona rural, nas casas mais necessitadas que não tinham banheiro nas suas casas. Esse projeto paralisou. Aqui nos Meninos ficou pendente ainda, no Batatal. O Ivoporunduva nós fizemos um pouco, ficou faltando a sequência desse projeto. Nós deixamos um posto de saúde no bairro Ninguara praticamente pronto. Está lá, feito um elefante branco. Nós deixamos uma creche que iniciamos em 2011 na Vila Nova Esperança. Está lá para quem quiser ver, não está terminado ainda. Nós deixamos as obras da beira do rio, aqui da Praça Pedro de Toledo, para dar uma continuidade. Quando nós saímos em 2012, falando da beira do rio, foram descarregados ali aproximadamente 8 caminhões de bloquetes para fazer o calçamento. Além do imprevisto que nós tivemos com as enchentes, que destruiu partes do serviço, o calçamento, aqueles bloquetes que ficaram ali, eles simplesmente sumiram. A administração que tinha que ficar responsável por aquilo, pela guarda, deu a entender que abriu as portas para o pessoal roubar. Quando nós tiramos todos os bloquetes aqui da rua Major França, da frente da minha casa, dos fundos do Jardim Nova Eldorado, do Jardim Lorena, perdão, nós deixamos esses bloquetes com destino, para terminar as ruas lá do Batatal, que o recurso que nós conseguimos para o asfalto, primeiro fizemos no Batatal a parte de saneamento básico, porque você não pode jogar asfalto num lugar que não tem canalização de água e esgoto. E simplesmente esses bloquetes, eles sumiram. Então sumiram esses bloquetes, sumiram os bloquetes usados daqui, que estava muito bom, que era para usar em outros bairros, inclusive no Ivoporunduva. Quer dizer, houve um descaso da administração. Até dá a entender que ele falou, vamos largar tudo que Zetinho começou, que a administração começou, para depois nós falar que não presta. Um outro exemplo, o abrigo do taxista quebrou uma viga. Encheram de madeira lá, fecharam aquilo ali. E mandaram um projeto de lei dizendo que tinha que derrubar aquilo ali. Quer dizer, para a administração atual, é mais fácil derrubar do que consertar. Até que os taxistas se movimentaram e o prefeito, de repente, dentro de um dia foi lá, mandou trocar aquela viga e está lá o ponto de táxi até hoje, o abrigo. O portal da entrada da cidade, uma obra de primeiro mundo para a nossa cidade, né? O portal que representa as grutas, as cavernas da cidade, por motivo de uma rachadura que teve no revestimento, ele deixou de atender o pedido do DR, que certamente deixou para depois derrubar. Porque a empresa que fez o serviço, ela tinha responsabilidade naquilo ali. Se houve uma rachadura, chama a empresa, ela que vem, ela que conserta. Mas não, mas parece que é de costume da administração não responder ofício, virar as costas para a justiça e deixar acontecer. E quando nós criamos a Estância Turística em Eldorado, isso lá em 95, que foi no meu mandato que nós passamos o município à Estância Turística, nós criamos uma lei estendendo o perímetro urbano da cidade, que o perímetro urbano da cidade terminava aqui no posto Petrobras, e nós estendemos esse perímetro até o trevo de Sete Barras, estendemos o outro lado até o DR.
E na época o DR acompanhou a construção não só do portal, mas da rotatória, que é aquela rotatória, a duplicação foi nós que fizemos com recurso público. E o prefeito da época falavam por aí que ele nem por baixo daquele arco-íris ele ia passar. E eu não sei o que aconteceu, que derrubaram aquele arco-íris, tiraram o portal. Agora o irmão dele, por uma coincidência, abandonou também. E o DR, ele desobedeceu o DR, não atendeu o DR veio lá e derrubou uma coisa que está dentro do perímetro urbano do município. E tantas outras obras que ficaram ainda em andamento, né, que eu não falei da creche, aqui no Jardim Nova Eldorado. Eu não falei do asfalto lá na Vila Encomagem, o asfalto no Batatal. Enfim, foram inúmeras obras e muitos projetos. Nós estamos certamente devolvendo uma emenda parlamentar do deputado Milton Leite, da canalização de água, de recursos que vieram para a conta de Eldorado, para canalizar a água do bairro Abobral, onde nós fizemos um poço artesiano, margem direita, e para canalizar a água nas casas aqui dos meninos, que a turma passa sede na época de seca. E esse dinheiro está sendo devolvido. Então talvez tudo isso que está acontecendo seja com a intenção de denigrir a imagem do administrador anterior, que fui eu. Então eu acho que isso é um erro muito grande da administração, tentar destruir, não manter o que existe. Não será surpresa para ninguém se daqui uns tempos aquele velório começar a cair. Porque todo prédio ele fica fechado, ele vai deteriorando. Vai para 4 anos que está lá o prédio parado. Nós não temos lugar para sepultar ninguém aqui em Eldorado. Vai para 4 anos que o cemitério está parado. Está praticamente pronto. Falta de um requerimento para a CETESB de alguns dados para liberar aquele cemitério. Então, eu tenho assim uma leve impressão que foi uma coisa montada. Vamos esquecer tudo que ele fez para falar que ele fez mal feito. E quem paga com isso é a nossa população. Nós deixamos encaminhado recursos de R$470 mil para reformar o prédio da Santa Casa. Perderam, não foram atrás. Perderam as casas populares. Enfim, então nós deixamos muita coisa em andamento. Mas infelizmente, o grupo que escolheu a administração que está aí, todos nós estamos pagando um preço muito caro pelo descaso que estão fazendo do nosso município.